Olá, pessoal! Hoje a gente vai destrinchar uma decisão super importante do Supremo Tribunal Federal. O tema 1167. Sabe por que ele é tão relevante? Porque ele mexe diretamente com o cálculo da pensão por morte de servidores públicos e, claro, com o bolso de muita gente e também com os cofres públicos. Vamos mergulhar nessa análise? Para a gente entender o centro da discussão, nada melhor que o exemplo prático. Pensa só, um servidor público tinha uma remuneração de R$ 50.000, só que o teto constitucional na época era de 40 mil. Aí, infelizmente, ele falece. A pergunta que não queria calar era: a pensão dos dependentes vai ser calculada em cima dos 50 mil brutos ou dos 40 mil que ele de fato colocava no bolso todo mês? Essa dúvida, gente, gerou uma briga jurídica de anos. E por que essa briga toda? Bom, como quase sempre, a resposta está no dinheiro. Olha só esse número. Apenas no estado de São Paulo, a entidade de previdência, a SPPrev, calculou que essa confusão poderia custar mais de 1,3 bilhão de reais em 10 anos. 1 bilhão e 300 milhões. Agora, imagina isso em escala nacional. É muito dinheiro em jogo. Ok, vamos entender então a raiz do problema. A questão é que não existia um consenso. A mesma situação era decidida de formas completamente diferentes dependendo do tribunal. Em um estado, o pensionista ganhava. Em outro, o estado ganhava. Isso criava uma instabilidade jurídica gigantesca. E essa divergência toda tem nome: insegurança jurídica. Ninguém sabia qual era a regra certa. Foi por isso que o STF precisou entrar em campo e reconhecer a repercussão geral do tema. O que isso significa em bom português? Que o assunto era tão importante e repetitivo que o Supremo ia dar uma resposta final, uma regra única, que passaria a valer para todo o Brasil. Chega de bagunça. Basicamente, a gente tinha duas teses no ringue. De um lado, a tese defendida pelos pensionistas. Primeiro, você calcula a pensão usando o salário bruto e só depois, lá no valor final do benefício, você aplica o teto. Do outro lado, as entidades de previdência, como a SPPrev, diziam: não, não. Primeiro a gente aplica o teto no salário do servidor e só depois calcula a pensão em cima desse valor que já foi reduzido. A primeira tese, claro, era mais vantajosa para o pensionista, a segunda, para o Estado. E depois de anos de disputa, o Supremo Tribunal Federal finalmente bateu o martelo. Ele estabeleceu a regra definitiva que acabou com a discussão. Vamos ver agora qual foi a tese que saiu vencedora. E aqui está o coração da decisão. O texto é bem claro. A base de cálculo da pensão tem que considerar só as parcelas efetivamente percebidas pelo servidor e o motivo é o pulo do gato. Os valores acima do teto são excluídos porque sobre eles não incidiu contribuição previdenciária. Simples e direto. Pois é, a tese que ganhou foi a defendida pela SPPrev e pelos entes públicos. A regra agora é claríssima e vale para o país inteiro. O teto remuneratório, o famoso abate-teto, tem que ser aplicado antes de tudo, lá na remuneração do servidor. Só depois disso é que se calcula o valor da pensão. Tá, mas por que o STF decidiu dessa forma? Isso não saiu do nada, tem uma lógica jurídica bem sólida por trás. A decisão se baseia em princípios que são a base do nosso sistema de previdência. Vamos entender o raciocínio dos ministros. O pilar central de tudo é o princípio contributivo retributivo. A ideia é bem simples, na verdade. A previdência funciona como um grande seguro. Você contribui sobre um valor X para ter direito, no futuro, a um benefício calculado com base nesse mesmo valor X. Não faria sentido nenhum um servidor contribuir com base em R$ 40.000 e gerar uma pensão calculada sobre 50 mil, né? A conta não fecha. E olha, essa frase curta do acórdão resume tudo com uma precisão cirúrgica. A sistemática constitucional exige congruência entre custeio e benefícios. Custeio é a contribuição que a gente paga. Benefício é a aposentadoria ou a pensão que a gente recebe. Um tem que ser o espelho do outro, é uma via de mão dupla. O segundo pilar é a sustentabilidade de todo o sistema. Se o governo começasse a pagar benefícios que não tiveram uma contribuição correspondente, isso geraria um rombo gigantesco nas contas da Previdência. Então, a decisão busca proteger o chamado equilíbrio financeiro e atuarial. É garantir que o sistema vai ter dinheiro para pagar todo mundo, hoje e no futuro. E essa decisão não foi um ponto fora da curva, viu? Ela reforça uma linha de pensamento que o STF já vinha construindo há tempos. O tema 163, por exemplo, já dizia que não se contribui sobre aquilo que não vai para a aposentadoria.
E o tema 639, que é importantíssimo aqui, já tinha definido que a contribuição só incide sobre o salário depois do corte do teto. Ou seja, a decisão atual é uma consequência lógica de tudo que já vinha sendo decidido. Ok, a gente já entendeu a decisão e a lógica por trás dela. Mas agora vamos para a parte que realmente importa. O que isso muda no dia a dia e como a gente pode analisar essa decisão de uma forma um pouco mais crítica. De agora em diante, o cálculo correto e obrigatório em todo o Brasil tem um passo a passo bem definido. Primeiro, pega a remuneração bruta do servidor. Segundo, aplica o redutor do teto. Terceiro, e só então, você calcula a pensão em cima desse valor que já foi ajustado. Simples assim. As consequências práticas são enormes. A decisão tem efeito vinculante, ou seja, todos os juízes do país são obrigados a seguir. Isso vai destravar milhares de processos que estavam parados esperando essa definição. Para os futuros pensionistas de servidores de alta renda, o valor inicial do benefício vai ser menor. E para o Estado, a decisão representa uma economia bilionária, o que ajuda a equilibrar as contas. E como a gente pode classificar essa decisão? Bom, no jargão jurídico, a gente diria que foi uma decisão de perfil conservador. O STF claramente priorizou a saúde fiscal do sistema, a estabilidade das contas públicas. Essa lógica está bem alinhada com o espírito da Emenda Constitucional 41, lá de 2003, que tinha justamente o objetivo de controlar os gastos com previdência. A proteção social mais ampla da família do servidor, nesse caso, ficou em segundo plano. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é o grande dilema de todo o direito previdenciário, né? A estabilidade do sistema coletivo, que beneficia todo mundo a longo prazo, deve sempre prevalecer sobre a proteção social daquele indivíduo, daquela família que precisa do benefício agora? Bom, na prática, a decisão do STF no tema 1167 respondeu essa pergunta com um sim bem claro. E com essa reflexão, a gente fecha nossa análise do tema 1167, uma decisão super técnica, mas com consequências muito reais e profundas para a Previdência Pública. Se essa análise jurídica detalhada foi útil para você, fica aqui o convite. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos temas e, claro, deixa o like. A gente se vê na próxima.